Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Result Responde. Por favor, de novo, não esqueçam de colocar a hashtag Result Responde. Sem a hashtag eu não consigo localizar a pergunta de vocês, sem conseguir localizar eu não consigo responder, tá legal? Não esqueçam da hashtag. A Carolina Carol, ela acha que ela sofre bullying aqui no canal, porque ela pede para responder e eu não respondo, então eu vou responder hoje a mensagem dela. Ela quer saber se é verdade que após a morte de Manuel da Mota Coqueiro, conhecido como a Fera de Macabu, a pena de morte foi extinta no Brasil. Não, não foi. Isso daí é uma invenção da Rede Globo Televisão, que tinha um programa chamado Linha Direta, e eles fizeram a encenação dessa questão da Fera de Macabu, que era o Mota Coqueiro, foi apelidado de Fera de Macabu por conta da possibilidade dele ter sido mandante de um assassinato de uma família inteira de colonos lá no Norte Fluminense, em 1850 e pouco. E aí ele é preso, condenado e executado em 1855. Aí lá no programa fala, depois disso nunca mais houve pena de morte no Brasil. Houve sim, a pena de morte no Brasil só vai acabar na República, tá legal? Durante o Império inteiro vai ter pena de morte. Em 1876, em Pilar, Alagoas, acontece a última execução de um escravo, Francisco, que foi acusado de matar um fazendeiro lá da região. E aí, depois disso, aí realmente acaba. Nunca mais se tem pena de morte no Brasil durante o Império. O Dom Pedro II era contra a pena de morte. Ele podia dar o perdão real, ele realmente dava o perdão na maioria das vezes. Quando ele não conseguia dar o perdão, ele segurava o processo, a partir de 1876. Ele segura o processo e acaba transformando aquilo que seria uma pena de morte numa prisão perpétua, tá legal? O Reinaldo Sudati, ele quer saber se é verdade que as pessoas se vestiam com veludos, etc., como na Europa. E a outra pergunta, ele fez uma outra pergunta a respeito de um brig, que mudou de nome. O brig é um navio. Não, essa daí eu não tenho a menor ideia, tá, o Reinaldo? A questão das vestimentas, sim. O pensamento era totalmente eurocêntrico. Então, assim, apesar de estar morando na América, olhava-se com desejo para a Europa. Então, tudo que vinha da Europa era ótimo, maravilhoso, inclusive a moda. Então, vamos nos vestir com veludos, vamos nos vestir com brocados, vamos nos vestir com seda, etc. E aí, efetivamente, no Brasil, apesar do calor miserável, as pessoas vão usar realmente as mesmas roupas que se usavam na Europa. Entretanto, em que momento que elas vão usar essas roupas? Quando elas estão fora de casa, em eventos, principalmente em igrejas, teatros, etc. Ou quando elas estão dentro das casas, mas em eventos sociais dentro de casa, festas em geral, né? Comemorações em geral dentro das casas, onde vão outras pessoas de fora daquela casa. Dentro da casa, elas vivem muito mais leve, livre e soltas. Homens geralmente só de calça, ou de cirola e desabotoada a parte de cima. As mulheres com os camisolões e aberto também aqui em cima. Super leve, super fresco, porque o calor é insuportável, né? E é aquela coisa, né? Hoje as pessoas emagrecem, ficam até doentes para conseguir ficar dentro da moda. A gente tinha isso naquela época, só que era o contrário, né? Você se sacrificava por conta de ficar parecido com os europeus, que era uma estupidez, né? Se a gente for pensar hoje. E se a gente for pensar mais antigamente ainda, a gente tem a questão das Índias, né? As primeiras habitantes do Brasil, como é que era a vida delas? Elas tomavam 12 banhos por dia e andavam nuas, por causa do calor, né? E aí o colonizador vai vir aqui e vai obrigar elas a se vestirem, vai açoitar elas para se vestirem, porque eles consideravam aquilo errado, né? E o Eduardo Zanella, ele quer saber se é verdade que o Dom Pedro ganhou votos na eleição presidencial nos Estados Unidos em 1876. Sim, ganhou. Em 76 ele virou uma celebridade, o Dom Pedro II. Já era, mas ele foi o primeiro monarca, chefe de Estado, a pisar nos Estados Unidos, né? E só por isso, né, os norte-americanos inteiros queriam conhecer ele, queriam apertar a mão dele. Então ele virou uma celebridade.
E com isso, ele acabou atraindo vários olhares. Se bem que antigamente ele já era assim motivo de suspiros, principalmente pelos sulistas, por conta do quê? Da Guerra de Secessão. Né, os sulistas, até o próprio Dom Pedro II fala que detesta os sulistas, porque eles enchem o saco dele por causa da emancipação dos escravos, e o Dom Pedro era favorável à emancipação dos escravos. Né, e eles achavam que o Dom Pedro seria a favor deles por conta de terem perdido os escravos, por conta da guerra, enfim. Então, quer dizer, boa parte do Sul é que vai votar no Dom Pedro, porque queria um homem daquele, né, líder de um país escravagista, como presidente da República. Mas isso é mais quase um voto de protesto do que qualquer outra coisa. Tá legal? Um abraço, até mais.